Olá, meus irmãos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos ministrar na noite de hoje, viu? Daqui a pouquinho estarei aqui cumprimentando-os nominalmente, mas aqueles que já estão conectados aí eu não vejo ainda, mas verei daqui a pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe, nos conceda uma noite edificante, que seja para o louvor, honra e glória do seu nome. Boa noite para todos, bom ter vocês em mais uma quinta-feira para juntos aqui estudarmos a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e que nós tenhamos um finalzinho aí de quinta-feira muito feliz, muito abençoado, cheio de aprendizados. Enquanto os irmãos vão se conectando, vão aparecendo aí, nós vamos cantar alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Se quiser cantar para mim, você bota. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é absoluto. Tudo que existe acontece, Ele sabe muito bem, porque Ele é tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Antes de nós cantarmos mais um cântico, eu já quero cumprimentar o Celso Couto. Boa noite, Celso. Boa noite ao Rony, Duzia. Boa noite, Joaninha, Lafayette. Boa noite, Beth, Dona Alvina, sua mãe. São muito bem-vindas. E boa noite também a Dona Zilda. Tem mais gente? Já a Beth Aragão, lá de Itanhaém. Boa noite, Beth. Boa noite, a Vita, lá de Volta Redonda. Boa noite, a Gabi. Boa noite, Naí, seu João Costa. Boa noite, Delmarque, né, que está lá no outro cômodo agora. Boa noite, Claudemir. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Vamos cantar mais um cântico. Salvador maravilhoso, Ele é Deus grande, como nós cantamos, soberano, Ele é tremendo. E Ele é o Salvador maravilhoso, que tem cuidado de todos nós. Eu não falei boa noite para Lulu e para Lili, que estão lá na outra sala também, né? Também. Tá todo mundo lá. Já estão cumprimentadas já. É isso aí. Vamos em frente então.
irmãos, vamos já fazer a oração inicial. Eu vou cumprimentar ainda mais alguns que chegaram aqui depois. São eles aí os nossos irmãos. O Claudemir já cumprimentei, né? A Loide, o presbítero Bill e Aniceia, casal lá de Itaiaém, Maria de Jesus, a Regina, o Guilherme, a Damares, o Gabrielzinho e também aquele que está chegando aí, batendo as portas, logo logo estará com a gente, que é o pequeno Gael, né? Muito bem, nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, pedir a orientação para o estudo bíblico da noite de hoje, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, graças te rendemos porque o Senhor nos concede a alegria de, mais uma vez, estarmos reunidos aqui, Senhor, com o propósito de estudar a Tua Santa Palavra. O Senhor sabe, ó Deus, que esses momentos são muito preciosos e, ó Deus, o quanto eles representam para a nossa vida cristã. Em termos de mudança, em termos de transformação, de proximidade com o Senhor, de conhecimento do Teu Filho Jesus, um crescimento necessário, um crescimento em conhecimento e em graça. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos-Te porque o Senhor, que sabe de tudo isto, ó Deus, é aquele que também sensibiliza nosso coração, nosso entendimento, para que a Tua Palavra encontre lugar na nossa vida e fale ao coração, Senhor. Ajuda-nos a valorizar este momento e a estudar a Tua Palavra com interesse, como nós buscamos o alimento material, como quando nós estamos famintos, que, ó Deus, agora nós busquemos a Tua Palavra com a mesma avidez, o mesmo apetite, a fim de que nós recebamos os bons resultados, ó Deus, desta alimentação maravilhosa que procede da Tua Palavra. Tem misericórdia de cada irmão, cada irmã, casal, família, que se conectam a nós na noite de hoje, a fim de que todos sejam alvos do Teu favor, sejam alvos da Tua bênção na noite de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais algumas pessoas entraram. Tá. Vou pegar meu sol. Ok, deixa eu me dar uma olhadinha aqui, para eu cumprimentar também, depois da Regina, então depois do Guilherme, o Otávio, João Lima e a Luciana. Luciana... Filha da Dona Zilda. Não é essa? A Luciana Castro? Dona Zilda? Né? Não, é a Luda Edgar. Não, então. Até a Luciana da Dona Zilda, né, dona? E a Luciana do Edgar. E a Luciana Castro, que é do Edgar. Deixa eu anotar aqui, então. Tá bom, vamos partir já para o versículo da semana, por favor? Vamos então ao versículo dessa semana. Nós estamos meditando em Romanos, a carta aí de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo, que escreveu, iluminado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, o versículo 12. Romanos 12, 12. Bem facinho aí a localização, né? E algumas virtudes aí recomendadas a nós. Romanos capítulo 12, versículo 12. Todos encontraram? Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Claro que o apóstolo Paulo coloca várias, né? Mas nós separamos então para nossa meditação aí 3 recomendações para nossa vida, que é: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos 12, 12. Deixa registrado aí na sua Bíblia, escreva, né, num papelzinho. E no domingo, pela escola dominical, se Deus assim permitir, voltaremos a este texto para estarmos aí todos meditando aí, quem sabe no capítulo todo. É um capítulo bem curtinho
E nós já fizemos a leitura desse capítulo, inclusive, que nós meditamos no versículo 21 uma vez. E aí, Romanos, faremos a leitura deste capítulo na escola dominical. Legal, então domingo de manhã, se Deus quiser, 9 horas e também à noite, né? Com a graça de Deus, nós estaremos lá reunidos para lembrar o versículo de Romanos 12, versículo 12, né? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Romanos 12, 12. Então tá aí, versículo fácil de gravar, não é, gente? Decorar. Nós vamos ler o texto que foi reservado para o dia de hoje, para o nosso estudo bíblico. E depois a Márcia vai me ajudar lendo os outros textos. Na verdade, pode começar aí pelo... Esse é facinho. Bom, deixa eu que eu abro aqui. Sem problema. Escrevendo ainda. Então. Seu João Costa entrou Inaí. Eu já completei, já anotei lá. João Costa? Não? O João Lima. Então Esse é tá. o seu João Costa. Então, desculpa aí. Seu João Costa e Naí, boa noite, viu? E a Rose e o Vitor. A Rose, a Rose eu não cumprimentei não. Rose, boa noite, minha irmã. Bem-vindos. Bem-vindos. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, que já deveria estar aberta, mas às vezes a gente, o tempo é tão bem aproveitado, mas a gente acaba em detalhes ficando no meio do caminho, né? Ó, Jonas 2, versículo 9. Abre aí, gente. Vocês viram que foi um pouco difícil de eu achar aqui? Porque está entre os profetas menores, no finalzinho do Velho Testamento, viu? Aí você abre lá no Malaquias, que é o último do Velho Testamento, vai voltando até chegar a Jonas. Você não vai arriscar falar de trás para frente, não? Porque isso aí, apesar de saber na ordem certa, de trás para frente, eu não vou arriscar, não. Senão eu acho que eu vou pular livre. Vai ficar muito feio para mim, né? Tô tentando acertar aqui, esse microfone tá meio rebelde aqui hoje. Ó, então é Jonas 2, 9. Diz assim, olha... Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. E aqui é a frase que eu quero destacar deste versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. A quem pertence a salvação? Ao Senhor, não é? Por que esse texto que é o inicial de hoje? Porque nós ainda temos uma pequena parte que ficou pendente do estudo de quinta-feira passada, quando nós abordamos sobre a soberania de Deus na salvação. E então ficou faltando uma pequena parte que eu quero terminar para introduzir uma outra sequência de estudos baseados na obra de Arthur Pink, que fala sobre os atributos de Deus, mas ainda não é. Nós vamos terminar esse assunto aqui, que tem a ver com a soberania de Deus na salvação, tá? Por isso que nós lemos esse versículo que está em Jonas aí 2,9, que diz ao Senhor, no finalzinho, ao Senhor pertence a salvação. Então, eu vou apertar, vou colocar um botão aqui, que vai parar com esse negócio de ficar o microfone indo para lá e para cá, para lá, para cá. Aí, ó. Agora eu quero ver. Rebeldes. Vou dar uma lição aí nesse moço aqui, ó. Ô, gente, tenha paciência comigo aí, tá? Hoje. Ó, agora acho que vai parar. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Feche seus olhos aí onde você está. Naquele relógio lá são 10 para as 8. Então nós iremos aí até, com a graça de Deus, 8h30, se Deus permitir. Fique conosco, viu? Não adianta você entrar agora, sair no meio do caminho, porque aí você perde o estudo. Aí você vai ter que ver depois, e nem todos nós temos essa disciplina, né? Perdi a live. Não, eu vejo depois, vê nada. Tem gente que não tem essa disciplina e acaba perdendo mesmo, não vê mesmo. Então, vamos valorizar esse momento e vamos juntos
até o final, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor, fala o nosso coração, edifica a nossa vida, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esta parte que ficou faltando aqui, gente, tem a ver com o seguinte tema. Deus, nós lemos lá, em Jonas 2,9, que do Senhor vem a salvação, ou ao Senhor pertence a salvação. Então é do Senhor. Então o tema aqui, o título, na verdade, é Deus faz com que as pessoas creiam. Então, esse é o ponto. Alguém vai dizer assim, mas eu já sei disto. Nunca é demais recordar, não é? Então, Deus é aquele que leva as pessoas a crerem. E o primeiro tópico que nós vamos ver aqui aborda sobre o que está em Efésios 2:8, que nós falamos na quinta-feira passada. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A fé é um dom de Deus. O que é dom? Todo mundo sabe o que é um dom, uma dádiva, não é? É algo que Deus vai lá e concede. Então, nós vamos falar sobre isso nesse primeiro ponto agora, tá? Talvez, diz que aqui nós estamos baseados no trabalho do Pink também, é o Pink também que escreveu, isso aqui tem a ver com o livro Deus é Soberano. Nós pegamos aquela parte que fala que Deus é soberano na salvação. É isso aí. Então, baseado na obra de Pink, né, que é o que também escreveu os atributos de Deus, nós estamos terminando esta parte, que diz assim, olha, talvez você esteja maravilhado de que se Deus, maravilhado no sentido assim, questionando, vamos colocar dessa forma que fica mais fácil. Talvez você questione, fique perguntando, se Deus é soberano, se Deus é poderoso, domina sobre tudo, por que Ele não salva todo mundo da condenação eterna? Se você nunca se fez essa pergunta, pode ser que alguém já tenha feito para você. E pode ser que você tenha tentado responder. Ou até tenha respondido. Mas vamos lá, vamos ver se a sua resposta está alinhada com o que nós vamos falar aqui agora, tá bom? Nós todos sabemos que Deus não salva todo mundo. Isso é um fato. Não é? Então a palavra de Deus, mesmo que hoje é dia 8, né? 8 de junho de 2021, no calendário aqui. É julho, né? No nosso calendário, claro, porque tem também o calendário judeu e tem o calendário chinês e não sei quantos mais tem não, amor. Você que é professora, se lembrar, me ajuda aí. Depois eu pesquiso, Mas, mesmo se hoje eu disse, não tivesse uma alma no inferno, não tivesse uma, a Bíblia fala que muitos serão, na verdade, condenados, serão lançados na condenação eterna, ou no lago de fogo, ou no inferno, né? Mas nós já sabemos, pelos relatos históricos, que muitos se perderam. Com certeza, sem dúvida nenhuma, tem um aí, todo mundo sabe o nome dele, né? Ficou famoso por vender Jesus por 30 moedas de prata, que é Judas Iscariotes. Então, nós sabemos que o número dos perdidos é muito maior do que o número dos salvos. Jesus disse isso quando falou sobre a porta larga e o caminho apertado. A porta larga e o caminho largo, a porta estreita e o caminho apertado, certo? Quando Jesus falou da porta larga, ele não disse que são os salvos que entram, passam por ela e trilham por esse caminho. Jesus falou que quem entra por ali são os perdidos, os que estão em direção à condenação eterna.
E quando Jesus abordou sobre a porta apertada e o caminho estreito, então ele disse que ali é o caminho que leva à salvação eterna, correto? Então, nós poderíamos questionar, perguntar, gente, se Deus é tão poderoso, se Deus é soberano, Senhor de tudo, não poderia Ele salvar todo mundo? Dar um jeito de salvar todo mundo, não condenava ninguém. Poderia? Poderia. Se Deus é soberano, aí eu vou mais além. Se Deus é Senhor absoluto, e é mesmo, Ele não poderia ter lá no Éden acabado com tudo? Adão e Eva pecaram, terminava tudo ali, começava tudo de novo. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, gente. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, do modo como lhe apraz, porque Ele é Deus. Então, não nos compete, não nos foi dado o poder, ou então não nos foi conferida a oportunidade de perguntar para Deus por que Ele fez determinada coisa assim e a outra fez assado. Não. Então, nós sabemos que Ele salva algumas pessoas. Por que Ele não salva, então, a maioria que vai para a condenação eterna? Então, a primeira questão enfatizada aqui é a seguinte: nós não podemos dizer que algumas pessoas são tão más, mas tão cruéis, tão terríveis, que Deus não seja capaz de salvá-las. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar, tá? Embora o homem vá para a condenação eterna e a causa será as suas obras más, é preciso parar e lembrar o seguinte: o homem ele não é tão cruel. Ele pode ser o homem mais bárbaro deste mundo e da história inteira, que jamais, por mais duro, por mais insensível, por mais complicado que esse homem seja, ele não é forte o suficiente para impedir, é importante saber isto, para impedir que Deus entre no seu coração e transforme a sua vida, porque Ele não é tão forte, tão poderoso quanto Deus. Ele não pode dizer ao Espírito Santo: no meu coração você não entra, porque aqui mando eu. Imagina, quem é o dono de tudo? Deus é dono de tudo. Quem é dono do coração do ímpio, do coração do incrédulo? É Deus. É Deus que tem a chave do coração do ímpio. Se Deus decidir entrar no coração do Joaquim, do Manuel, do Pedro, do Barnabé, seja lá quem for, Ele entrará. E não é invasão, porque aquele coração é de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui dizer, enfatizar para vocês, é que a fé é dada por Deus, mas vamos seguir esta linha de raciocínio até chegar lá. O primeiro ponto é esse aqui, primeiro parágrafo, melhor dizendo, que não há homem que seja tão cruel que Deus não tenha poder para modificá-lo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aí em 1 Timóteo 5,15. Por favor, amor. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. 1 Timóteo 5,15? Dá licença, amor. Eu e as minhas referências bíblicas, né? Algumas, esse aqui tem mais a ver com o primeiro ponto que eu falei sobre a questão do inferno, seguindo a Satanás e condenação eterna. Mas, na sequência, aqui esse texto não é esse não, amor, era o outro. Aí depois você vê se consegue achar lá, que é onde Paulo se considera, não é a segunda, não, dá uma olhadinha, onde Paulo se considera, isso sempre acontece quando eu não faço revisão de texto, é fogo. Onde Paulo diz que ele é dos pecadores, ele é o principal. A Márcia vai procurar aqui e vai achar, e nós vamos voltar nesse texto aí, tá bom? Depois, porque é esse que eu quero. Dos pecadores eu sou o principal. Então você procura lá que vai aparecer aí. Então é natural concluir que se Deus pode salvar, por isso é importante achar o texto, porque o argumento meu é esse. 1 Timóteo 1,15. Então, o 5 entrou no lugar errado aqui, 1,15.
Então, se você colocou no comentário, muda aí para mim, por favor, tá? 1 Timóteo 1,15. Então, vamos lá, vamos ler. 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É isso. Então seria natural concluir, agora sim, agora está tudo certinho. Se Deus pode salvar o principal dos pecadores, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, então ninguém é tragicamente mal, tão tragicamente mal, que Deus não tenha condições nenhuma de salvá-lo. O apóstolo Paulo, vocês já sabem, eu tenho dito aqui reiteradamente como ele era antes de conhecer a Cristo, né? Outra questão que vale a pena abordar aqui é a seguinte: Deus não é incapaz de salvar alguns simplesmente porque eles não desejam ser salvos, não. Foi o exemplo que eu citei agora, de uma pessoa chegar e falar assim: eu não quero ser salvo, o Espírito Santo não vai entrar em mim porque eu não quero e eu não vou deixar, né? Então eu tenho dito para algumas pessoas que uma frase que não é apropriada para Deus é aquela que muita gente usa assim: deixa Deus entrar no seu coração. Aí eu fico perguntando, afinal de contas, de quem é esse coração? O meu sempre foi de Deus. Segundo a Bíblia, lá no Salmo capítulo 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, essa frase é inapropriada. Ela não cabe para Deus. Diz assim: olha, fulano, sabe por que você não muda de vida? Porque você não deixa Deus. Olha, quem dá permissão é quem tem mais autoridade. Não é assim? Então, não é uma frase apropriada para Deus, porque a autoridade maior é Deus, não é o homem. Então, por que uma pessoa não recebe o evangelho? Bom, nós vamos chegar lá ainda. O que eu quero enfatizar agora, bom, primeiro eu disse que não há homem tão cruel e tão mau que Deus não possa mudar. E aqui estou dizendo outra coisa. Estou dizendo que Deus não entra no coração de determinada pessoa, não é porque ela não quer ser salva e diz não para Deus. Deus está lá fazendo de tudo para entrar naquele coração duro, mas a pessoa, não, eu não quero, aqui ele não entra. Porque aqui mando eu, na minha casa, meu coraçãozinho, mando eu. Não é próprio para Deus. Deus é dono de tudo. Se ele quiser entrar, não vai arrombar, porque aquele coração pertence a Deus. Se ele quiser mudar, ele vai modificá-lo. Só que aqui eu já dei a resposta, né? Mas vou seguir. Vou seguir meu roteiro. Antes de responder, vamos pensar sobre as pessoas que têm sido transformadas pela ação de Deus nas suas vidas, não é? Então, antes da sua conversão, o que Paulo diz, que ninguém desejava Deus. O salmista também fala isso, não é? Ninguém buscava Deus. Nós lemos esse texto aqui na quinta passada. E, em vez de buscar a Deus, toda a humanidade, todo ser humano já nasce inclinado a fugir de Deus e andar pelos seus próprios caminhos e negar a vontade de Deus e não se submeter a ela. Então, nesse caso, em relação aos que são salvos, o que é que fez aquela pessoinha lá crer e ser transformada na pessoa que ela é hoje? Vamos ver aí, né? Alguém poderia responder, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, espero que esteja certo agora, hein? 15:10. 1 Coríntios 15:10. 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É um texto que está em Coríntios, Paulo é que está falando, né? Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Quer dizer, Paulo não está dizendo que ele é um homem diferente, transformado, e tudo isso que foi lido no final do versículo, né? Por obra, por mérito próprio, não. Embora
Embora nós saibamos disso, é verdade, todos os verdadeiros crentes poderão dizer que eles foram responsáveis e são, né, na verdade, estão numa igreja, permanecem na fé, porque eles são responsáveis pelas suas próprias ações, pela graça. Não funciona assim. Deus foi capaz de controlar e dirigir as vontades destas pessoas. Deus, quando elas receberam o Evangelho, mudou a mente, mudou o coração, por graça, nas palavras de Efésios, por uma iniciativa dele. Porque vocês estão lembrados lá em Efésios 2, no início, Paulo diz que todos nós estávamos mortos. Bom, a priori ele fala para os Efésios, né? Estáveis mortos, ele vos deu vida, quando os estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Então, Paulo está mostrando o quê? Que antes de alguém estar disposto a voltar-se para Deus e buscar a Deus, Deus foi primeiro lá e lhes deu essa disposição para crer. E é no mesmo capítulo 2 de Efésios, versículo 8, que nós vamos encontrar aquele versículo lá. Pela graça, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, que é o tema deste primeiro ponto. Conhecendo esta verdade, sabendo disto, todos nós vamos reconhecer que o fato de muitas pessoas não crerem e não serem transformadas, a razão é simples, porque elas, na verdade aqui, alguns vão falar assim, não, elas não creram porque tem o coração muito duro. É verdade? É, mas não é toda a verdade. Se alguém disser assim, fulano não creu porque é um pecador, é miserável, porque ele é insensível, porque ele não gosta de crente, não gosta de igreja, etc. Será verdade, não é mentira não, mas não é a verdade toda. Nós nunca devemos desprezar a verdade por completo, como vem ensinado na Escritura. A causa final, o motivo principal por que as pessoas creem, qual é? É a fé que elas recebem de quem? De Deus. É o dom de Deus, a fé que é o dom de Deus. E Deus concede a fé para todos. Todos são salvos? Esse é o ponto. E essa é a questão. Deus concede a fé àquelas pessoas que ele decidiu salvar. Imagina que alguém vai querer espernear, falar assim, isso não é justo, Deus não pode fazer uma coisa dessa. O que Deus não pode fazer? Se ele é Deus, o que é que Deus não pode fazer? Quem criou o homem? Quem pecou e contrariou a vontade de Deus? E ao contrariar a vontade de Deus, o que é que a pessoa atraiu para si? Salvação? Condenação. E vocês devem estar lembrados que na semana passada, junto com esse argumento aqui, não é justo, Deus deveria salvar todo mundo. Espera um pouquinho. Se nós formos usar o mesmo argumento em relação aos que Deus vai lá, mexe no coraçãozinho e salva, pergunta é a seguinte, é justo um pecador miserável como eu entrar nos céus? É justo? Não é. Por isto é que Jesus precisou morrer. Não era para salvar a si mesmo, mas para salvar este miserável pecador que sou eu. Sou eu. E todos mais que vão entrar no reino de Deus. Cristo precisou morrer porque ninguém, sem a morte de Cristo, poderia entrar no reino dos céus. Custou um preço caro para Deus. Pedro diz que não foi com prata, nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Então, os dois argumentos caberiam se eu tiver que trabalhar com aquela ideia de que Deus não é justo por condenar alguns e por salvar outros. Não, Deus está usando o critério da sua justiça. Condena por justiça e salva por justiça feita em Jesus.
Porque quanto a mim, quanto a você que confessa ser salvo, é o que Paulo diz, é graça, é favor não merecido. Então, a fé é esse dom de Deus e Deus concede às pessoas que Ele decide salvar. Vamos ver em Atos 13, 48, o que é que nós temos aí. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Grave esta palavra. O evangelho estava sendo pregado para uma multidão, todos creram? Lê lá de novo, amor. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram... Quem é que creu? Olha lá. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ordenados para a vida eterna. Então, se houvesse uma dúzia, o que o texto está dizendo é que dessa dúzia creram apenas alguns que haviam sido destinados para a vida eterna. Esta é a ação de Deus. Eles ouviram a pregação, foram sensibilizados por ela e levados ao arrependimento e levados a uma transformação de vida. Então, os que foram ordenados, quem ordenou? Deus. Deus ordenou. Assim sendo, a razão porque Deus não salvou todo mundo é que Deus, o Pai, é soberano na salvação, Ele dá a fé salvadora a quem lhe apraz. Ele é Senhor absoluto. E há muitos textos na Bíblia que comprovam isto, mostrando que Deus é Senhor na salvação dos homens. Não é o homem que tem primazia, nenhum homem pode bater no peito. O único homem que pode dizer eu tenho mérito, o mérito é meu, esse homem é o homem Deus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o único. Ninguém mais que professa ou confessa que foi salvo pode bater no peito e alegar, não, é porque eu não faço isso, não faço aquilo, ou porque eu faço aquilo outro, etc. Não, porque Deus, por misericórdia, colocou no seu coraçãozinho a fé. E ele então abriu os olhos, ele então enxergou o seu pecado e ele se converteu, não é? Converteu, mudou de direção, né? Seu coração foi transformado, ele foi regenerado. A propósito, o próprio termo regenerado vem de gerar, não é? Então, essa comparação é perfeita que a Bíblia faz com a salvação, quando diz que aquele que é salvo foi regenerado. Por que razão? Um bebê não se gera, ele não se dá à luz. Um bebê não se faz nascer. Ele nasce por obra da mãe, por obra dos pais, não é? que se uniram, e aí, como resultado dessa união, esta criança vem a ser gerada e, num dado momento, ela vem a nascer. E nós dizemos, a mãe deu à luz. Ela foi gerada. E no sentido espiritual, não é nada diferente. Ninguém tem poder para se gerar espiritualmente. É obra do Espírito Santo de Deus. Ele estava morto. E então o Espírito Santo foi até ele, deu audição, ouvidos, deu então olhos para ver e deu pernas para se levantar e andar, deu fôlego para viver, regenerou, gerou outra vez, porque ele estava morto espiritualmente. Então, se nós concluirmos que alguns entram na eternidade porque Deus lhes deu a fé, lhes gerou novamente, maravilha, perfeito, porque é isso mesmo. Se nós dissermos que a maioria vai para a condenação porque é culpada, porque pecou contra Deus, está certo. E se eu disser porque não receberam de Deus a fé, que é um favor, eu estarei sendo correto também. É bíblico. Porque se alguém está caminhando para o inferno e recebe de Deus a fé salvadora, essa pessoa não vai continuar nesse caminho.
ela vai virar, dará a meia volta e entrará no caminho que a conduz à eternidade, ok? Então o primeiro ponto é Deus é que concede a fé. Segundo ponto, diz que a vontade de Deus é livre. É livre. Vamos lá a Romanos, no texto que nós lemos semana passada, mas vamos ler hoje outros versículos. Romanos 9, de 21 a 23, amor, por favor. Ou não tem o oleiro dizer sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, e em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. O autor da salvação e da condenação é um só. Grave isto. Não é Satanás que condena. Quem condena é Deus. É um só. Se Deus quiser salvar, ele salva. Se Deus não quiser usar de misericórdia, ele não usa e condena. E aí está dito claramente, Paulo está perguntando, por acaso não tem o oleiro, não é? Poder para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Essa é a questão. E Paulo está usando esta metáfora para poder mostrar que Deus tem poder para poder da mesma massa fazer um homem que seja para a honra e o outro que seja para a desonra. Esse não é o único texto não, viu gente? Há vários outros textos na Bíblia que apontam para esse mesmo assunto. Então, as pessoas a quem Deus tem escolhido, eleito, e as que não têm sido eleitas, são inteiramente iguais, em essência, porque são por natureza todas pecadoras. Se Deus não salvasse aqueles que elegeu, então todo mundo pereceria. É óbvio. Ou seja, todos iriam para a condenação eterna. Mas Deus faz uma diferença entre as pessoas. Como? Ele faz de um mesmo barro vasos para a honra em Cristo. Quando eu digo que ele faz a diferença, não é que ele olha para o pecador e fala assim, esse barro aqui é um só, é o mesmo, mas esse vaso ficou tão mais bonito que o outro, então eu vou colocar esse vaso na prateleira para todo mundo que entrar na casa ver que obra magnífica. Não. Deus, os vasos de honra de que Paulo faz menção aí, são assim por causa de Jesus Cristo, da sua obra e da sua morte. O mérito é de Cristo, sempre, sempre. Então, quando eu digo que Deus faz a diferença entre outros, a diferença é esta. Uns são para honra e outros para desonra. Mas a matéria é a mesma. Por natureza, todos são vasos quebráveis e todos são dignos de condenação. Mas o oleiro tem poder para decidir o que vai fazer com o barro. Então, Deus pode fazer o que quer com o que é dele, ou seja, não apenas com a natureza inanimada, mas inclusive com aqueles que são chamados coroa da criação, que são as pessoas. O juiz de toda a terra fará o que é justo. A Bíblia, como nós já temos visto lá em Atos 13:48, diz que todos os que foram eleitos, ordenados para a vida eterna, vão receber a Jesus Cristo. Então este versículo mostra claramente que o crer em Cristo é o resultado da eleição de Deus. Isso tem que ficar muito claro, porque tem muita gente que distorce, pega todos os textos que falam aqui, aquele que crer e for batizado será salvo, se credes verás a glória de Deus, não é? Se credes será salvo. Então as pessoas acabam colocando esse crer como se fosse um mérito humano, quando não é. A ação é humana, mas a causa é divina.
Quem leva o homem a crer, o habilita a crer, quem faz o homem nascer, sair do seu estado de morte é Deus, e então ele crê. É assim que funciona. Então, o texto mostra que só certas pessoas têm sido escolhidas para a vida eterna, o que significa que elas serão salvas dos seus pecados. Este versículo ensina que todos, o texto que a Márcia leu, né? Todos que são escolhidos por Deus, sem qualquer sombra de dúvidas, vão crer no Senhor Jesus, porque eles foram ordenados para a vida eterna. Mas ainda tem aqui um outro texto que eu gostaria que a Márcia lesse para nós, que está em Romanos, no capítulo 11, no versículo 5. Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Um remanescente segundo a eleição, a expressão eleição da graça. Então, ele mostra que há pessoas no mundo, e é Paulo também escrevendo, né? Também diz por que essas pessoas têm sido escolhidas para a salvação. Ele está dizendo que são eleitas para a salvação, e aí ele vai mostrar qual é a causa. Elas não foram eleitas porque Deus viu de antemão que elas eram pessoas boas, não. Elas foram eleitas simplesmente, no final do versículo, pela bondade de Deus, pela graça que Deus usou para com elas. Elas que não mereciam e que não merecem. Há outro texto, aqui em terceiro lugar deste tópico, que está em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vamos ver o que diz lá. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém se vanglorie. Ninguém bata no peito e fala assim, eu estou entrando no céu porque eu me converti. É uma forma de colocar, eu sei, muita gente usa essa expressão, eu me converti. Fulano, quando você se converteu? Né? Aí eu me converti. Na realidade, quem mudou a minha vida foi Deus, não é? Agora, a gente entende que quando alguém fala dessa maneira, está se referindo à obra que Deus fez no seu coração. Sabe o que é curioso? Isaías diz que Jesus, o rosto de Jesus, não era belo. Até na encarnação do Filho de Deus, Deus fez questão de não nascer com uma aparência imponente. O texto de Isaías 53 diz assim, que seu rosto não tinha beleza e nem formosura. Não havia nada para que o desejássemos, não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Era como uma raiz de uma terra seca. Não é? Então, mostrando que as pessoas tinham vergonha de andar do lado dele se fosse pela aparência. Pela aparência. Deus escolheu uma aparência rude para se encarnar. Claro que quando alguém pensa em Jesus, fica imaginando um homem lindo, maravilhoso, como Abisalão, como Davi, como Saul, como José do Egito e tantos outros, né? Mas a Bíblia é clara em dizer, seu rosto não tinha beleza nem formosura. Né? Assim como Paulo disse aqui, que Deus escolheu as coisas loucas, as que não são, né? Para poder desprezar as que são, né? Os sábios, os nobres. Então, olha, isso nos mostra que é Deus definitivamente quem escolhe as pessoas para que elas sejam salvas. Por quê? Porque a eleição de gente débil e simples é uma prova de que a salvação não tem nada a ver com qualidades que há nessas pessoas. A eleição é completamente fruto da bondade de Deus e não devido a qualquer mérito que a gente possa encontrar no ser humano. Ainda outro texto que eu vou pedir a Márcia para ler, estamos caminhando para o final, Efésios 1, 3 a 5, por favor, amor.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Só um minutinho. Aí mostra a autoria da eleição e mostra o propósito da eleição. Ele nos escolheu em Cristo a fim de, não é? Então o texto vai mostrar que não é uma eleição, fala assim, vou salvar o fulano e colocar no céu. Não. Deus elegeu para que sejam seus filhos, para que deem testemunho, para que vivam uma vida coerente com o evangelho. É o que está aí. Pode continuar, amor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes da fundação do mundo quer dizer então o quê? Que Deus elegeu os homens e mulheres para a salvação antes até da própria queda de Adão. Olha aí. Ele está usando a expressão antes da fundação do mundo. Os primeiros pais nem haviam. Deus já tinha um plano perfeitamente traçado, o que incluía a morte do seu filho unigênito. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Paulo também usa essa expressão aí. Então, como o texto indica, Deus os elegeu para serem como filhos seus adotados para louvor, para sua glória e por sua graça. O texto também nos diz que foram escolhidos conforme o seu propósito soberano e o seu beneplácito. Aqui então, em quinto lugar, nós vamos ver outro texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses 2,13, amor. 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O meio foi esse, pela santificação no Espírito e a fé na verdade. E o último texto que eu gostaria que a Márcia lesse para nós aqui é o de 2 Timóteo 1,9, por favor. 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nenhum salvo faz menção da sua salvação excluindo a obra meritória de Jesus Cristo. Nenhum, porque ele reconhece que foi em Cristo que foi possível salvá-lo, não é? Fora de Cristo, ninguém pode ser salvo. Então, esse texto declara que Deus chama, não é? E salva o seu povo, não pelo que eles fizeram, mas pela sua bondade e amor é que ele quis demonstrar e manifestar aos seus filhos, né, a salvação. Então é isto. Finalmente, a Bíblia nos diz claramente em muitos outros textos que Deus tem escolhido um povo para que seja salvo. E já que foram eleitos por Deus, esse povo, no tempo de Deus, vai conhecendo o Evangelho e passam a buscar a Deus. Assim sendo, não há necessidade de temer que Deus não tenha escolhido você. Pense nisso. Algumas pessoas param e pensam, será que eu sou salvo? Será que Deus me elegeu? Ora, são os nossos frutos que provam isto. O que nós temos buscado? Quem nós temos buscado? Por que você está do outro lado agora, se interessando pela Escritura? Você acha que é porque você é bom? Porque eu estou deste lado falando da Escritura? Porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa? Isto é obra de Deus.
Aquele que chamou é aquele que capacita, é aquele que põe o desejo no coração de buscá-lo, de aprender mais a seu respeito, de ser santificado e preparado para a vida eterna. Então, não há necessidade de temer e criar uma dúvida, uma grande interrogação. Será que Deus me escolheu? Por natureza, meus irmãos, ninguém busca salvação. Porque todos estão espiritualmente, ou estavam, espiritualmente mortos e separados de Deus. Então, se você deseja a salvação, no modo como Deus oferece, esse desejo já é uma evidência de que Deus o ama e está trabalhando no seu coração. Esta é uma das verdades mais alentadoras que nós encontramos na Bíblia. Deus nos tem dado fé, Deus nos tem dado o desejo de buscá-lo, Deus nos tem dado o desejo de servi-lo e tantas outras coisas que vêm junto com a salvação. Paz, segurança, fé, amor, os frutos todos do Espírito Santo que começam a ser trabalhados na nossa vida como resultado deste chamamento e desta salvação. Então, o meu desejo, neste finalzinho aqui, é que Deus nos ajude, que Deus acalme o nosso coração em tempos de crise, em tempos de tristeza, em tempos de luta e de dificuldade, que Deus fortaleça a nossa certeza de salvação, para que a gente possa testemunhar diante dos outros, de maneira que eles se convençam de que o que eu estou dizendo não é uma farsa, mas é uma realidade que está sendo vivida na minha vida e que ele pode também alcançar se Deus o favorecer, se Deus tiver misericórdia da vida dele. Então, sendo assim, eu rogo a Deus que ele nos abençoe e nos ajude e nos dê cada vez mais fortaleza, força nesta fé e nesta convicção de que nós fomos salvos e que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Amém. Muito bem, chegamos ao final? Vou cantar? Você que sabe. Vou colocar Dá? a letra aí. Oi? Coloquei a letra nos comentários. Vou pegar o violão. Então vamos cantar um cântico, depois a Márcia, minha esposa, digníssima esposa e ajudadora, vai estar orando para Grandes encerrar. são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Tem um pouco a ver com o estudo. Ele é o Rei das Nações. Quem não glorificará o teu nome, pois só o teu nome é santo. As tuas obras,
te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. quem não te louvará, pois só teu nome é santo, só teu nome é santo. Vamos orar? Ó Deus amado, Rei das nações, Senhor da nossa vida, Deus que nos chama, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Ó Deus, glorificado seja o Senhor por tuas maravilhas, por tuas misericórdias, ó Deus, pela graça que nos alcançou, por tuas bênçãos que têm sido derramadas dia após dia, ó Deus, cada momento da nossa vida. Se não fosse o Senhor, o que de nós seria, ó Pai amado? Muito obrigada, porque nós não merecemos, ó Deus, tamanhos favores. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra que nos fortalece, tua palavra que nos encoraja, tua palavra, Senhor, que nos faz olhar para ti, olhar altaneiramente e prosseguir a nossa caminhada, mesmo diante de lutas, diante de obstáculos, diante de tantos desafios. Obrigada porque nós temos o Senhor que nos segura pela mão e nos faz ser, ó Deus, mais do que vencedores. Deus abençoe a todos que participaram conosco deste momento tão ímpar, ó Deus amado. Que o Senhor os alcance, que o Senhor supra, ó Deus, cada uma de suas necessidades e abençoe, ó Deus amado. Nos ajude, Senhor, neste final de semana que está quase se iniciando, abençoando-nos, nos fazendo, ó Deus amado, também buscar a sabedoria, buscar, ó Deus, o entendimento vindo do Senhor. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, das nossas palavras, de tudo que, ó Deus, nós fizermos. Seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal, eu quero já aqui me despedir de toda essa turma que entrou aqui. O Dioclésio também. Ó, Celso, Couto, Rony, Luzia, Joaninha, Lafayette, Beth, Dona Alvina, Dona Zilda, Beth lá de Itaéia, Beth Aragão, Vita, Gabi, seu esposo, hein, viu, Gabi, também, Nair, João Costa, Claudemir, Loide, Presbítero Bill, Niceia, Maria de Jesus, Regina, Guilherme Damares, Gabriel, Otávio, João Lima, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Rose, Vitor, João Costa, Nair, Luiz Roberto, Laíse, Presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Andréia Martins, Maria Xavier, Dona Dulce, seu Nilson, Presbítero Beto, Edice, Esther Elvira, Gilson Mateus Franco e a Elizabeth, Sueli Mirtes, o Emerson Pegatinho, opa, isso é novo para mim aqui, Virgínia. É de Pederneiras. Inclusive esteve internado, amigo meu lá de Pederneiras, ficou na UTI em coma. Mas muito bem. Deus sustentou. Parabéns. Entubado, inclusive. Deus seja glorificado, o Emerson. Essa Virgínia eu acho que eu conheço lá de Vitória, eu acho, né? Thaís, Vanessa, Teles e a Tayane. Deus abençoe vocês, ó, domingo, 9 horas da manhã, gente, hein? Não sei se tá frio aí não, mas deixa o cobertorzinho lá. Vai de cobertor mesmo, você estiver em casa e não puder vir aqui, mas você que é daqui, deixa o cobertorzinho e vamos à escola dominical. Falou, gente? Deus abençoe. Beijão no coração de todo mundo e até breve, se Deus quiser.